Por que tantas divisões em nome de Deus? Porque os povos entram em guerras, em conflitos, em nome de Deus. Por que tanta desunião, tantos confrontos, tantos conflitos em nome de Deus? Por que as religiões que falam de Deus não se comunicam entre si? Por que as pessoas se dividem em nome de Deus? E eu queria chamar a sua atenção agora para levar esse assunto. Por que tanta disputa dentro do povo, no meio do povo que se denominam de Deus? Um povo que se colocam como instrumentos de Deus. Se você for inteligente e parar para analisar um pouco as coisas, e você pesquisar o que tem de religião no mundo, cada uma vivendo dentro de uma linha doutrinária, dentro de uma direção de princípios e valores, dentro de crenças, de dogmas, de credos. E cada religião diverge da outra. Ora, se todos dizem que estão a serviço de Deus, então por que não estão unidos? Por que não estão na comunhão? Por que não estão na concordância? Porque um fica julgando o outro de que é de Deus, o outro não é. Porque um fica determinando e julgando que um vai para o inferno, o outro não vai, porque não é dessa religião. Aquele daquela religião não vai para o céu. Esse vai para o céu porque é dessa religião. E a gente tem que buscar pensar, usar o senso crítico, raciocinar, trabalhar a sabedoria e inteligência da consciência que Deus nos deu para saber analisar e julgar as coisas. Por que tanta divisão, principalmente no meio do povo que diz que é de Deus? Todos os religiosos, de qualquer religião, se denominam de Deus. Mas o conflito entre eles é grande. As maiores guerras do mundo, onde morreram milhares e milhões de pessoas, foi causada pelos conflitos religiosos. Vocês sabem disso? Por muitos séculos, muita gente morreu, foi torturada, presas, mortas, por causa da fé. Tudo em nome de Deus. E a gente vê, dentro desses discursos de amor, de paz, de comunhão, de fé em Deus, na prática, não vivem nada disso. Não vivem nada disso. O que passa disso, o que na verdade é isso, é hipocrisia. O que Jesus condenou. Os religiosos, os quais foram chamados por Jesus de hipócritas, sepulcros caiados. Homens que se apresentam para o povo, não para Deus. Homens que estão buscando agradar o povo, não é Deus. Homens que estão buscando a glória do povo, não de Deus. Homens que não têm compromisso com Deus, mas vivem uma vida apresentando-se como de Deus, mostrando para o povo princípios, valores, estilo de vida, usos e costumes, vida formal como se fosse de Deus, para viver. Você tem que viver assim, porque para Deus é assim, eles estabelecem. E o amor que pregam não existe. A paz que pregam não tem.
o Deus que pregam não servem a Ele. A salvação que dizem que estão bem longe dela. O amor que dizem que vive é o amor fingido, de palavras, de comunidade. Não é o amor verdadeiro que está na minha alma, no meu interior, para que eu viva com o próximo, independente da religião, da cor, da raça, da cultura. O amor que Deus quer que nós vivamos não é esse amor fingido, de caridade, só por propaganda, de bondade para se apresentar como bom, por meio de obras. O amor que Deus quer que nós vivamos é o amor verdadeiro que está em nós, se Deus estiver em nós. Porque nós temos que amar como Ele nos amou. Eu tenho que amar como Jesus me amou. E como foi que Jesus me amou? Sem olhar minhas qualidades, sem olhar o que eu venho a fazer ou deixo de fazer. Ele me amou não porque eu era bom, não porque eu fazia nenhuma caridade. Ele me amou não porque eu agradava a Ele. Ele me amou pela miséria que eu estava. Ele me amou pela situação impossível que eu estava de sair. Ele me amou pelo perigo que eu estava. Ele me amou para me salvar. É assim que temos que amar o próximo. Não pelo que ele é, de onde ele está, o que ele faz ou deixa de fazer. Nós temos que amar as pessoas diante da miséria que elas estão. O amor é querer o bem, não se alegrar com o mal. O amor é isso, irmão. É se colocar à disposição do outro, independente do que ele faça para nós ou deixe de fazer. O amor não é um amor de agrado. Eu amo você porque você me ama. Eu ajudo você porque você me ajuda. Eu gosto de você porque você gosta de mim. O amor não é de conjunto exclusivo, seleto, restrito. Eu amo você porque você é da minha igreja. Eu amo você porque você é da minha comunidade. O amor incondicional. Nós temos que amar assim. Jesus nos ensinou esse amor. Fazer o bem a quem nos faz mal. Amar a quem nos persegue. Orar por quem nos aborrece. Não pagar o mal com o mal. Se compadecer da miséria do miserável. Esse é o amor de Deus em nós para viver. Não é esse amor de palavras. Eu te amo, meu irmão. Não é esse amor fingido de abraço no meio das reuniões solenes, das congregações vãs, dos movimentos hipócritas. O amor tem que ser verdadeiro. E o amor verdadeiro é de Deus. E só podemos amar verdadeiramente se Deus estiver em nós. Para a gente se submeter a Ele, dentro do que foi ensinado por Jesus. Por que tanta divergência no meio de um povo que diz que é de Deus? O católico não se comunica com o evangélico. Os testemunhos de Jeová com os evangélicos com o mórmon. O islamismo não compactua com o judaísmo. O judaísmo não compactua com o cristão, com o cristianismo. As religiões. Eu estou falando das religiões. E o caminho que Deus nos deu para viver em comunhão com o outro não é a religião. O caminho que Deus nos deu para religar-se com Ele de volta não é a religião. As religiões, que são os preceitos dos homens dentro das instituições, ela divide as pessoas. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Se tem um grupo religioso que tem mais contenda e divisão, é o evangélico. Você já parou para pesquisar quantas igrejas evangélicas existem no meio religioso evangélico? Dentro do sistema evangélico, há uma divisão muito grande. A igreja
que mais se divide no sistema religioso evangélico é a Igreja Assembleia que diz que é de Deus. É a igreja que tem mais divisão. Eles querem viver o seu paralelo, o seu exclusivismo, o seu relativismo, a sua exclusividade de Deus. Cada um quer viver na sua exclusividade de Deus. Aonde? No seu sistema religioso. Por que tanta divisão? Esse povo que diz que é de Deus, por que estão divididos? Porque não são de Deus. O povo de Deus, ele é unido. Ele está em comunhão. Ele está em concordância, em unanimidade. Por que isso? Não é por causa de uma igreja, de uma denominação, de um lugar que ele frequenta. É por causa de Cristo. E todos que estão em Cristo têm comunhão um com os outros. Essa comunhão é trabalhada pelo Espírito Santo que está em nós. Não é por valores de vida de igreja. A comunhão de igreja os religiosos vivem. A comunhão do cristão é em Cristo, para que tenhamos comunhão um com os outros. Olha o que Jesus vai dizer. João 15. É muito importante isso. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Toda vara que está ligada na videira está em comunhão. Sabe por que não tem comunhão dentro desse povo, dentro das igrejas? Porque não estão ligados na videira. A videira é Jesus, não é uma denominação institucional. E todos nós que somos vara, temos que estar ligados na videira que é Jesus. Aí temos comunhão um com os outros. Mas quando você está nas denominações, nas instituições, na igreja, nas igrejas, aí você não tem comunhão com os outros que dizem que são de Deus. Porque você tem comunhão com os que dizem que são de Deus da sua igreja. Os outros não. Porque você não está ligado na vara, na videira. A videira é Cristo. E o que acontece? As pessoas estão enxertadas, não é em Cristo, é nas igrejas. Por isso que essa discordância, por isso que essa contenda, disputa e rivalidade, até a morte. Um matando o outro, por posição, por poder, por domínio sobre o povo. Por quê? Porque não estão ligados na videira verdadeira, que é Cristo. A videira verdadeira, aonde nós devemos estar, não é nenhuma igreja, é Jesus. E por que cada um tem uma doutrina diferente? Porque não estão dentro da submissão a Cristo. Não estão na doutrina de Cristo. Estão ligados, enxertados nas igrejas, que não é Cristo. E nas igrejas, eles estão subjugados, não é a Cristo, é aos homens, na doutrina dos homens, não na doutrina de Cristo. Por isso que não há concordância. Por isso que cada um vive o seu exclusivismo, centralizado nas suas denominações, se gloriando ser de Deus, não por Cristo, pelas suas denominações. Eis aí a questão de tanto conflito e discordância. Igrejas evangélicas, congregacional, adventista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus é amor, universal, Vitória em Cristo, Congregação Cristã do Brasil e tantas outras. Atenção. Pronto, deixa comigo. Vamos lá, gente. Vamos voltar ao assunto aqui, que é muito bom explicar, orientar, instruir. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos congregar. Não é para viver esses movimentos anátomas que o povo vive dentro de igreja. Nós precisamos congregar
não é especificamente na igreja, subjugado na liderança eclesiástica de nenhum líder. Nós precisamos congregar, seja em qualquer lugar, numa casa, numa praça, no espaço público, aonde for, mas subjugado na autoridade de Cristo, pela palavra. A palavra que vai nos reger não é o pastor presidente de igreja, não é a autoridade eclesiástica de igreja. Nós temos que congregar regido, subjugado na obediência à palavra, a Cristo. Quem está pregando não é autoridade para nós. E nós temos que vigiar se ele está pregando a palavra, ou se não, devemos se apartar dele. Nós não fomos chamados para viver subjugado na autoridade de um líder religioso, na autoridade eclesiástica de nenhum líder religioso. Nós fomos chamados para viver subjugado na autoridade de Cristo, a palavra dele. Então nós precisamos congregar nesse propósito, com essa finalidade, essa motivação. Eu quero aprender de Cristo. Se eu estou num ambiente, não estou aprendendo de Cristo, estou sendo desviado do conhecimento de Cristo, estou vivendo e sendo instruído em doutrina de demônio, movimento anátema, evangelho anátema, ensinamentos que são vãs, eu vou fazer o que aí? Eu não vou viver num ambiente para cumprir a formalidade, viver o ativismo religioso. Eu não vou escravizar minha vida dentro do sistema religioso. Eu não vou consagrar e devotar minha vida e o meu viver a regras e normas do sistema religioso. Cristo é o cabeça, por onde eu sou guiado. É o caminho, por onde eu ando. É a luz que me guia para a vida com Deus. Não é um ambiente na autoridade dos homens. É Cristo. E para isso, eu preciso aprender dele cada dia. E eu preciso estar congregando onde tem a palavra dele. Onde ele está sendo ensinado para mim. Não é esses ensinos desses homens. Porque há tanta divisão hoje. Porque há tanto conflito. Há uma banalização e uma confusão de doutrina, de ensinamentos. Cada um se coloca o ensinamento verdadeiro, é o dessa igreja. Não, é o daquela. Não, é o daquela outra. Por quê? Tanta confusão. Isso é um trabalho do diabo. Para fazer você não encontrar o caminho. E levar você em confusão mental. Perdido, continuar. Porque se todos tivessem subjugado a Cristo, não estavam vivendo essa exclusividade, relatividade, onde as religiões se denominam a de Deus e as outras não. E cada uma faz isso pelos seus preceitos, não por Cristo. Irmãos, Cristo é a videira. Nós somos as varas. O lugar que devemos estar não é igreja nenhuma. É em Cristo. Enxertado nele. Conduzido por ele. Olhando para ele. Seguindo a ele. Fiel, submisso, obediente a ele. Não é a líder religioso. Não é a regra de igreja. É a Cristo pela sua palavra. Porque tanta divisão. Vai ver quantas igrejas evangélicas tem. Vai ver como elas foram abertas. O ministério se divide por briga, conflito, abre outro. Aquele que abriu também vai ter briga e conflito dentro dele. E outro abre. E assim vai disseminando esses ambientes malditos, onde as pessoas estão ali perdidas de Deus, privadas do conhecimento de Deus. Porque tudo por causa de posição, de poder, de domínio, de glória sobre o povo. Todos eles querem suas cadeiras de imperador. Todos eles almejam sentar nos seus altares, como Deus, para o povo estar reverenciando eles ali, como se fosse a Deus. A adoração do povo dirigida por eles, como se fosse para Deus. Isso é paganismo. O que eles querem é a posição de honra dentro das igrejas, nos púlpitos, nas cadeiras, no comando do microfone. Eles amam isso. Eles querem apresentar-se. Eles querem ser a estrela.
Eles querem ser o cara da noite. É isso que se vive dentro das igrejas. Porque foi isso que o diabo criou. Esse ambiente igreja. Para fazer o povo viver essas vaidades. Esse anátema. Esta vida maldita de igreja. Porque Jesus não mandou ninguém viver dentro de nenhuma igreja. Jesus não estabeleceu nenhum lugar, instituição, ambiente, denominação, igreja, para ninguém estar ali como se fosse um lugar verdadeiro, para você estar em Deus, para Deus operar na tua vida, para Deus te dar a graça dele. Tudo isso é em Jesus. Ele disse: venham a mim, sigam a mim, creiam em mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. E se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Estando eu em Cristo, a palavra dele me guiando. Não é estando em igreja, em campanha, pacto, voto, nesses movimentos malditos que o povo vive, perdidos de Deus. Irmão Hélio, por que tanta divisão? Porque não estão ligados em Cristo. O povo de Deus está em comunhão, ligado no vínculo da paz pelo Espírito Santo, andando em harmonia, numa só fé, numa só doutrina, guiado por um só Espírito, no qual fomos batizados, um só batismo. Não é batismo de água e do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, quem batiza Jesus não é pastor, nem padre, nem papa, nem nenhum líder de igreja. Esse batismo não é de igreja, esse batismo é do céu. E quem batiza Jesus, é isso que nós, povo de Deus, estamos e temos que perseverar, para não ser desviado e levado por essa onda de igreja, onde multidões e multidões estão lá, perdidas de Deus, e cada um se gloriando que estão vivendo para Deus, dentro das igrejas, adorando a Deus em vão, reprovados da fé, vivendo o evangelho anátema, heresias de perdição, ventos de doutrina, negócios de homens enganadores, fraudulentos, que pregam para o povo que o povo quer ouvir, para satisfazer a cobiça, a ganância, a avareza deles, aonde esse povo é negócio deles. Em nome de Deus, levando o povo para o inferno. Por que há tanta divergência? É tanto debate? É tanto conceito doutrinário diferente? Por quê? Porque esses homens não estão subjugados a Cristo, irmão. Se nós estivéssemos subjugados a Cristo, haveria uma comunhão verdadeira. E essa comunhão trabalhada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai trabalhar ninguém por igreja. Ele trabalha por Cristo. Ele nos guia na palavra. Ele nos direciona à palavra. Não é a igreja, movimento de igreja, culto de igreja, ritual de igreja, evento de igreja, campanha, pacto, voto, subir monte. O Espírito Santo não leva, não conduz, não dirige ninguém a viver isso que o povo está vivendo hoje, em nome de Deus. É aí que eu digo, estão perdidos de Deus. Não é o Espírito Santo. Quantos debates de pastores, teólogos, sábios, conhecedor de grego, hebraico, aramaico, doutor, mestre, diplomas de teólogo, quantos debates aí, levando cada um a se separar do outro e se perder de Deus, na sua sabedoria. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. A grande divisão da fé que existe hoje no mundo é por causa da teologia do mundo. A teologia católica é uma. A teologia evangélica é outra. A teologia de norma é outra. A teologia do Testemunho de Jeová é outra. Irmão Hélio, explica aí que eu não sei o que é teologia. O conhecimento de Deus. Teologia, teu Deus. Logia é ensino. O aprender de Deus. O ensino de Deus. Mas a teologia verdadeira de Deus é Cristo.
ela não está em seminário. Ela não é trazida, ela não está no homem. Ela não é trazida pela sabedoria do homem. A teologia de Deus é Cristo. Quer conhecer a Deus? Conheça a Cristo. Quer andar com Deus? Ande com Cristo. Quer seguir e chegar a Deus? Seja guiado por Cristo. Quer conhecer a verdade de Deus? Conheça Cristo, que lhe ensinou a verdade de Deus. Por que tanta divergência entre esses homens que se colocam como grande de Deus, ensinadores? A divisão da fé é por causa desse conceito teológico. Cada um tem um conceito teológico paralelo. Pela teologia do homem, onde criam linhas doutrinárias, que cada um vai contrário ao outro, como se fosse Deus. Deus, para os católicos, é por essa linha doutrinária. Deus, para os evangélicos, é por essa linha doutrinária. Deus, para os mormons, é por essa linha doutrinária. Para os testemunhos de Jeová, é por essa linha doutrinária. Agora, qual é a doutrina que os evangélicos usam, que os mormons usam, que os católicos usam, que os testemunhos de Jeová usam? Não é a doutrina de Cristo. Porque se os católicos, os evangélicos, os budistas, os mormons, os budistas também, testemunhos de Jeová, ou qualquer religião, seguisse a doutrina de Cristo, sem mistura, sem contaminação, exclusivamente fiel à doutrina, todos estavam unânimes, todos estavam dentro da comunhão. Sabe por que não tem comunhão? Porque não estão em Cristo. Há essa divergência. E o diabo é que trabalha para o reino dividir-se. O reino de Deus não é dividido. O reino de Deus não é a Assembleia de Deus dividida. O reino de Deus não é a presbiteriana dividida. O reino de Deus não é a congregacional cristã no Brasil dividida. O reino de Deus não é a igreja católica dividida. O reino de Deus não é igreja, religião nenhuma. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus é Cristo. E quem está nele, o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não está ali, aqui nem acolá. O reino de Deus está em nós, que nos leva a viver unânime na fé, na esperança, na confiança. Em Cristo. É o Espírito Santo em nós. Esse é o reino de Deus. Então por que tanta divergência? Porque estão guiados por espíritos enganadores, aonde levou esses homens a criar e formular suas doutrinas, e entram em conflito um com o outro, e nenhum chega a Deus. Pela teologia do homem, aonde criam suas linhas doutrinárias, que leva para o povo, aonde destrui o povo, desviando o povo de Deus. Nem eles entram, e o povo que segue a eles também não entrarão, porque estão se conduzindo no caminho errado. Jesus disse: eu sou o caminho. Aprendam de mim. A doutrina que devemos seguir é a de Cristo. E se você vê os conceitos doutrinários hoje, que é uma divergência no meio do povo de Deus. Olha, alguns. Um diz assim: não existe trindade. Não existe trindade. Deus é um só, não tem três deuses. Isso é muito simples de entender, irmão. Mas por que tanta divergência nesse ensino? Porque não olham para Cristo. Querem debater as coisas de Deus pela sabedoria deles, a teologia deles. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Tudo a Bíblia revela. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é três deuses. É um só Deus. Agora, operando em três pessoas distintas. O Filho, o Pai e o Espírito Santo. Cada um tem uma missão. Cada um cumpre uma finalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade não tem essa palavra na Bíblia. Mas o Deus uno, que é manifesto em três pessoas distintas, a Bíblia revela. Jesus e o Pai é um só Deus. Mas o Filho, enviado pelo Pai, veio cumprir, realizar a obra do Pai, que o Pai enviou, e o Filho cumpriu.
O próprio Jesus disse isso. Eu e o Pai somos um. Ele falou no sentido de conteúdo sólido da divindade. É um só Deus, irmão. Mas por que há tanta divergência nisso? Porque cada um, não porque o Conselho de Nicéia, porque quem trouxe a ideia da Trindade foi o catolicismo, não. Examine a Bíblia sem a interferência de nenhuma linha doutrinária, de nenhuma religião. O que você vai ver na Bíblia é a revelação de um Deus manifestado em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Onde o Filho veio entre os homens, tomando a forma de homem, sendo ele Deus. Não um Deus, sendo ele Deus. O Verbo, que era Deus, se fez carne. Deus, o Pai, é Espírito. Ninguém nunca viu. Ele se conhece pelo Filho. Jesus é Deus conosco. É Deus em nós. Vocês estão aprendendo isso? Estão entendendo isso? Boa tarde, jovem. Bom dia, né? Bom dia. Por acaso, eu não sei se foi o vizinho daqui, desse prédio, mas desceu alguém para reclamar de uma cachorrinha? Não. Não? Foi aqui não. Ai, que coisa boa. Obrigada. De nada, João. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu estou trazendo algo muito importante que é para o seu esclarecimento de Deus. Então, se você examinar a palavra de Deus, Jesus vai dizer, errais. Por quê? Por não examinar as Escrituras. Agora, não examine as Escrituras na interferência de nenhuma teologia do homem. Não examine as Escrituras pela lupa da religião, dentro da sua visão doutrinária que você tem na sua religião. Examine a palavra por ela mesma. Então há tanta divisão, há tantas doutrinas. A doutrina do livre-arbítrio. Porque Deus não deu ao homem liberdade de escolha, o homem não tem mais isso. Tem. Leia, examine a Bíblia que você vai ver isso. A doutrina da alma, a morte da alma. A alma morre, não existe mais. A doutrina da imortalidade da alma. Não, mas a alma morre. Não, aprenda com Jesus. Aonde Jesus ensinou que a alma morre? Ao contrário, o problema é que as pessoas não estão subjugadas a Cristo, não estão na videira. Eles estão na doutrina dos teólogos dele, na doutrina das instituições dele. Esteja em Cristo. A doutrina da salvação é a doutrina de Cristo. Não é calvinista, arminiana. Não é de igreja nenhuma. Não é de líder nenhum. De teólogo nenhum. A doutrina da salvação é a de Cristo. Há tanta divergência, irmão. Aí tem a ideia do pentecostalismo tradicional, neopentecostal. Olha quantas coisas foram criadas para dividir o povo. Aí movimento, ritual, cerimonial, onde causa confusão, divisão e escândalo. E desvia o povo do caminho para Cristo. Preceitos, valores, meios que os homens estabelecem, adicionando ao Evangelho. Igreja, batismo, sábado, ceia, dízimo, costume, regra. Tudo isso leva as pessoas a separar-se. Leva as pessoas a entrar em conflito de ideologias, de conhecimento de Deus. Porque tudo isso é acrescentado pelo homem. Fique só no que Jesus ensinou. A teologia de Deus é Cristo. Aprendam de Cristo. Guardem, pratiquem. Não é o que ensina a doutrina da tua igreja pelo teu pastor. Guarde e pratique o que ensina Jesus. O que Jesus ensinou em relação a Deus? O que Jesus ensinou em relação à morte da alma? O que Jesus ensinou em relação ao livre-arbítrio? O que Jesus ensinou em relação ao movimento pentecostal, neopentecostal, tradicional? O que Jesus ensinou em relação ao batismo, dízimo, sábado, igreja? Eu pergunto,
Jesus ensinou alguém que a alma morre? Jesus ensinou alguma doutrina pentecostal? Ele mandou os seus discípulos sentir o poder de Deus, gritar, correr, pular, marchar, em nome do poder de Deus. Jesus ensinou alguém para alguma igreja? Jesus ensinou alguém a estar subjugado na autoridade de algum líder religioso, como se fosse esse líder cobertura espiritual, a autoridade espiritual de Deus para o povo? Jesus mandou alguém subjugar sua vida dentro de um ambiente religioso, cumprindo regra, meta, norma, usos e costumes, valores e princípios, como se fosse a vida de santificação para Deus, e colocam isso como um meio de graça, de salvação. Porque se você não estiver na igreja, não é salvo. Não é de Deus. Se você não for batizado, não é salvo. Não der o dízimo, não é salvo. Não tomar ceia, não é salvo. Aonde Jesus colocou essa escravidão religiosa para a gente viver tomando ceia, estando em igreja, indo para culto de manhã, de tarde, de noite, subir monte, fazer campanha, fazer pacto, fazer voto, viver uma vida de ritual religioso, o ativismo religioso, aonde Jesus nos ensinou a viver isso, que hoje o povo vive, cada um escravizado no seu sistema religioso. O católico tem as suas obrigações e devoções a cumprir, senão não é de Deus. Os evangélicos têm a sua devoção e obrigação a cumprir. Tem que consagrar, devotar e viver sua vida para Deus dentro das igrejas, seja católica, evangélica, mormon, testemunho de Jeová, porque ali é um lugar central que eles criaram para você viver para Deus, encontrar Deus e ouvir Deus. Eles criaram misticismo. Isso é paganismo. Isso é anátema. Eles criaram esse lugar místico, chamado igreja, templo, lugar sagrado, aonde fizeram um altar, aonde diz que é ali onde Deus se manifesta para o povo no altar. Isso é paganismo. Jesus nunca ensinou isso, nem tampouco os apóstolos, porque os apóstolos foram orientados por Jesus a ensinar o povo o que ele mandou. Os apóstolos não foram orientados. Vão, ensinem o que vocês entendem de Deus. Não. Jesus disse: vão por todas as nações, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo o que eu tenho mandado. Não é o que vocês entendem, não é o que vocês creem, porque crer, todo mundo crê em qualquer coisa. Você tem a liberdade de crer no que você quiser. Agora, se você quer uma vida com Deus, você precisa crer na palavra, na palavra, na palavra, na palavra de Deus. Amém? Essa palavra é Jesus. Creia em Jesus. Guarde sua vida no que Ele ensinou. Coloque sua vida consagrada e devota, vivendo centralizado, não dentro de igreja, por nenhuma obrigação de igreja, mas em Cristo, na palavra dele. É o lugar onde devemos estar. Ele é a videira, nós somos a vara. E o lugar que a vara tem que estar é em Cristo, não é em igrejas. Vivendo preceitos, valores, meios estabelecidos pelos homens, de que a igreja é o lugar santo, tem que se batizar, tem que guardar o sábado, tem que dar dízimo, tem que viver os costumes, as regras, observar a ordenança das igrejas e viver os rituais, a vida devota e consagrada. Há igrejas? Tudo errado, irmão. Tudo errado. Por isso que há tanta divergência, há tanta disputa, conflitos. Todos eles querendo ser mais de Deus. Inclusive no meio dos líderes. Os líderes religiosos são soberbos, arrogantes, prepotentes, ditadores, dominam sobre o povo como autoridade de Deus. Eu sou homem de Deus. Se você quer ser abençoado, me escute, me obedeça, para estar na bênção de Deus. E com isso, sabe o que eles fazem? Prendem vocês como negócio deles. E o pior de tudo, eles indo para o inferno
E vocês também, porque estão subjugados a eles, não a Cristo. Meus amados irmãos, despertem. Querem conhecer a Deus, querem viver para Deus, querem estar no caminho da vida com Deus, querem estar na verdade de Deus. Jesus, o que ele ensinou. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. É isso que tu tem que fazer para se manter na salvação. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. E todos nós que estamos em Cristo, não devemos aceitar, seja quem for, pastor, padre, papa, venha um anjo do céu, trazer ensinamentos, trazer doutrina, trazer coisas que dizem que é de Deus, que não seja o que Cristo ensinou. Não recebam, não recebam, não recebam. É anátema, é anátema. E muitos estão vivendo o anátema, porque estão sendo guiados, instruídos, dirigidos, recebendo essas doutrinas de demônio desses homens, vivendo preso, robotizados, escravizados, com a mente cauterizada na direção desses homens. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um dizendo que é a autoridade de Deus. Se não traz o evangelho que já foi revelado, é anátema. Não vá atrás de visão, não vá atrás de revelação, não vá atrás de profeta, nem de profecia, nem de culto de profecia, disso e daquilo outro. Vá buscar o conhecimento de Deus em Cristo, na palavra. Tudo já está revelado para o nosso conhecimento. Bem-aventurado que ouve e pratica a palavra de Deus. Que Deus os abençoe e que a mente de vocês, a partir desse momento de ensino que nós recebemos, esteja sendo esclarecida nos pontos cegos que estavam no seu entendimento. Que a instrução da palavra de Deus, que nos edifica, que nos guia, que nos corrige, que nos instrui para um crescimento no conhecimento de Cristo, de Deus, possa estar sendo recebida por você agora. E você esteja sendo edificado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O irmão Hélio, que estamos em comunhão um com o outro, que estamos em Cristo, na fé, em defesa da fé e dos princípios e valores do Evangelho, nós estamos juntos, em comunhão. A comunhão não depende de um lugar. A comunhão depende da nossa fé em Cristo. É aí que temos comunhão. Como varas, como membro, estamos espalhados, mas estamos em comunhão, formando um corpo, a igreja de Deus. Não precisamos de estar dentro de igreja, porque nós somos igreja. Jesus nos mandou estar em igreja. Nós, crendo em Jesus, somos igreja. Individualmente, somos membros que estamos ligados nessa igreja, que forma o corpo de Cristo. Eu não preciso estar numa igreja para estar na igreja. A igreja do homem não é a igreja de Deus. Eu não sou membro da igreja do homem. Eu sou membro da igreja de Deus, o corpo de Cristo. E se você também é, estamos juntos, em comunhão, em concordância, numa só fé, guiado pelo só Espírito, batizado num só batismo, vivendo, esperando em uma só esperança, aguardando o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que vem não para viver com a gente aqui na terra. A promessa dele foi de nos levar para que, aonde ele estiver, nós estejamos com ele também. Ele está lá nos céus, no lugar de glória. Ele vem para isso, para nos buscar, para nos levar para lá, para onde ele está. E todos que estão em Cristo, selados com o Espírito Santo, vão ser levados para ele. Porque os dele não é os que estão em igrejas, seja qual for ela. Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo
esse tal não é dele. É o Espírito Santo de Deus que nos sela como propriedade do povo de Deus, filhos da promessa. E Deus conhece os que são seus, que estão aqui na terra, batalhando a fé, fazendo o bom combate da fé, sendo prudente para não se desviar da fé, perseverando até o fim, sendo fiel até a morte, não negando o nome do Senhor e guardando a sua palavra como regra de fé e prática, como luz e lâmpada para nos guiar na direção com Deus, diante deste mundo de mentira que tem desviado muitos de Deus. Nós estamos guiados pela palavra. E enquanto permanecer na palavra, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, vamos chegar no final da esperança eterna que nos aguarda. Oh glória! Obrigado, Senhor. Que estas palavras, esse ensino que foi levado agora, meu Deus, em nome de Jesus, possa estar iluminando e esclarecendo muitas vidas que vão ouvir e libertando da mentira e do engano do diabo, onde muitas mentes estão presas, obscurecidas, sendo privadas do conhecimento da verdade. Que a tua verdade agora liberte essa pessoa em nome de Jesus. Amém?